Eu estou feliz, alegre, por vocês três terem aceitado o convite para vir aqui. A Rebeca, essa garota de ouro, eu sou apaixonado dela. Ela é inteligente, jovem, mas mais do que isso, ela tem um compromisso com a sociedade. Então, muito obrigado, Rebeca, pela sua presença aqui hoje para a gente bater um papo. A Ivone, Ivone, aqui está apresentando você como fisioterapeuta pélvica. Isso. Eu quero que você me explique, menina, o que é isso? Eu já estou interessado. Mas eu agradeço muito a sua presença, porque você vem tratar de um assunto sobre a saúde da mulher, o bem-estar da mulher, tanto no aspecto psicológico, quanto também no aspecto físico. Então, muito obrigado. Vai ser uma contribuição bacana que você vai ter aqui hoje. E, finalmente, a Francimar, eu vou chamar só de Fran. Fran, tá bem? Tá ótimo. A Fran, a gente olha para ela assim, a gente vê aquela figura bacana, em primeiro lugar, da dona de casa, que é multitarefas, né? Cuida de tudo. Mas ela também, além disso, ela é uma educadora do ensino infantil, transmite serenidade, que precisa de muita paciência para cuidar de criança. Cuidar de casa e cuidar dos maridos. Ô, bicho complicado esses maridos, viu? Acho que é o mais difícil, né, Fran? Mas então é um prazer, muito obrigado de vocês três terem aceitado o convite para esse bate-papo. É no momento que nós precisamos refletir e pensar sobre o que está acontecendo no nosso país, uma epidemia de feminicídio. Nós temos que refletir sobre isso, ver saídas para isso. E é um negócio complicado, viu, Rebeca? Sim. Porque é cultural, é estrutural da sociedade. E mudar isso não é fácil. Mas vocês aqui presentes, vocês, de certa forma, é uma resposta. Que são mulheres com perfis diferentes, mas estão aí na luta e valorizando a nossa sociedade e essa participação. A Rebeca, ela é formada em comunicação, muito bem qualificada, e atualmente ela faz um trabalho político. Muita gente fala assim, precisa de renovar a política. Ela é um exemplo de renovação, que agrega valor ao processo político. É por isso que ela é minha parceira também, porque eu, como professor, gosto de dar as mãos, gosto de ver pessoas como a Rebeca. Mas conta para nós aí um pouco da sua experiência, da sua vida. Unir um pouco, né, professor Vilmar? Unir um pouco, né? Aquilo que a gente entende que é a sabedoria, né? Aquilo que a experiência traz com a jovialidade, com a animosidade, né? Para fazer as coisas. Eu acredito que foi uma junção muito boa, né? A nossa. Já fizemos carreata juntos, né, em Anápolis. Sim. Uma carreata belíssima e foi para mim um grande prazer. Nos conhecemos ali quando Vilmar era candidato ao Senado. Eu estava vindo como deputada federal. Minha experiência ali tinha mais ou menos uns 4 anos só que eu estava me envolvendo com política. E dentro disso que você falou, Vilmar, eu acredito que a autenticidade, né, na política, ela é muito importante, porque a gente tem a tendência de quanto mais pessoas a gente conhece, mais a gente pega um pouco de cada um e vai deixando aquilo que nós somos, né? Às vezes até nas vestimentas, no externo, né? O outro veste calça jeans, vou vestir também, porque eu achei legal, e aí você vai perdendo o seu jeito. Hoje eu até estou aqui de tênisinho, né? Tipo All-Star. Porque apesar de eu estar chegando nos 40, eu gosto muito de usar o meu All-Star. Ela é aquele tipo de pessoa que aumenta a idade, fala que tem mais anos do que realmente tem. Tenta aparentar. Só para ele falar assim, você está muito jovem, nem parece. Exatamente, mas eu acredito que o mais importante é a gente manter a autenticidade, em especial dentro da política, né? Acredito que essa novidade política que as pessoas esperam, ela está muito mais ligada à execução, né? Aquilo que a gente pode entregar, do que propriamente em um novo rosto, né? Um rostinho novo. A gente vê muito rostinho novo na política,
mas com velhas práticas, Uhum. né? Um rostinho novo porque é o filho do fulano, um rostinho novo porque ele é novo, Uhum. porque ele é o neto do ciclano. Uhum. E muitas vezes não traz novidade para a política. E eu acredito que o que a gente está precisando é fomentar, é incentivar os jovens, e aqui a gente está falando com uma educadora, eu tenho certeza que a experiência dela dentro de sala é que a maioria dos alunos não querem se interessar por política. É. O que é comum, né, culturalmente no nosso Parece que a país. geração Z Quer saber? não quer É o saber. nem-nem, né? É, Inclusive. é, Então, é, eles uma, é, não... um- é uma questão que a gente tem que refletir sobre essa mudança de geração, né? A geração Exato. Z, eles não querem o trabalho formal, não querem Uhum. ser liderados, quer ficar livre para tomar as Suas suas decisões. decisões, E, de tempo também, e a né? gente tem que lidar com isso, né? Mas na política, é, parece que agora eu tenho percebido que uma parte boa da sociedade vai prestar muita atenção nessas próximas eleições, porque elas querem gente conhecida Uhum. e, portanto, previsível e, Sim, portanto, confiável. Parece que exatamente. vai haver uma moderação naquele ímpeto de conseguir candidatos com perfis novos, Sim. assim, aventureiros, Uhum. que ninguém, né, Não parece sabe o que vai o que dar, vai né? dar, né? Mas assim, essa estrutura do desejo, né, social pelas figuras políticas, independente se elas já são previsíveis ou não, eu acredito que o que as pessoas precisam é de políticas públicas eficientes. Não aquilo que eu idealizo, mas aquilo que é necessário. Né? Uhum. Eu finalizei, a minha última pós-graduação foi em gestão pública municipal na Universidade de Brasília, e a gente estuda o problema. Né? Uhum. Existe um problema. Na nossa casa, quando tem um problema, e as mulheres estão aqui, né, vão concordar comigo, quem precisa sanar o problema são os donos da casa. Né? Então, assim, hoje a gente vive numa cidade Uhum. e essa cidade tem problemas para serem resolvidos, um Uhum. país que tem problemas a serem resolvidos, como o feminicídio, por exemplo, Uhum. e outros mais. E quem vai resolver esse problema? Quem está interessado nisso? Ou está só Uhum. interessado no poder, ou no dinheiro, ou enfim, Uhum. naquilo que o poder da política traz. Então a gente precisa entender: existe um problema e existem formas de resolver esse problema. Às vezes você não precisa inventar roda. Você precisa simplesmente olhar para um país de primeiro mundo e entender como eles têm feito e trazer para cá. E aí entra algo, Vilmar, que eu tenho sentido muito. A partir do momento que eu me decidi pela política sendo candidata. Né? Então, eu Uhum. sou jornalista, sempre trabalhei nos bastidores, na parte de comunicação. E quando eu comecei a ver os discursos dos políticos, eu comecei a observar que eram discursos muito rasos. Uhum. Então eu falei, poxa, se essa pessoa está lá, eu conseguiria estar lá e eu acredito E que faria entregar até melhor. mais melhor, né? É. Então eu acho que o que a minha missão, eu entendo como minha missão, é mostrar para as pessoas que a política, a ferramenta política, ela é algo muito boa, né? É algo muito bom. Ela é uma ponte, Uhum. né? Entre o problema das pessoas com a solução daquilo que elas precisam. Mas a gente precisa fazer isso na sociedade porque não se apresenta o profissional político nas escolas. Então, Uhum. se você perguntar hoje para um jovem o que você quer ser quando crescer, eu posso dizer que talvez de 10, e olhe lá, vai dizer que quer ser político. É. Porque o político, ele nasce numa casa, onde muitas vezes o pai, a mãe ou alguém é político. Ele não nasce na escola. Não existe o desejo genuíno pela política na escola. Na minha geração, Rebeca, a gente começava na política, no Grêmio Estudantil ou no centro acadêmico. Era Sim. aí que a gente iniciava. E via Né? que aquilo ali era algo que podia ser ampliado,
socialmente, É. através da E os política. problemas da sociedade, os problemas concretos do mundo real, eles são resolvidos através da política. Qual outro meio que Exatamente. tem que resolver? Então, as pessoas às vezes falam, olha, mas os políticos hoje estão muito ruins, estão muito desqualificados, e etc. E, às vezes, tem muita gente que fala assim, eu não quero saber disso. Isso é coisa suja. Exatamente. Mas não, né? E eu tenho um exemplo disso, viu, Maria? E as meninas talvez não vão conseguir identificar. Eu me lembro quando eu cheguei nos meus pais, e aí imagina seus filhos chegando em você e falando, mãe, eu vou ser Candidato? candidata. Candidata ao quê, né? Tem tanta coisa para você fazer, minha filha. Tanto curso bom, tanta coisa que dá mais, tanta coisa mais, enfim, positiva. Política pra gente suja, política pra gente ruim, política não deu nada certo, política. E normalmente é assim, a pessoa, ela fez tudo na vida, não deu certo, vou ser político. Então, eu acredito que a gente precisa, e esse sentimento, ele de uma forma, às vezes, muito singela, ele aparece. Porque se eu falar para vocês que sou política, a primeira impressão que as pessoas têm é negativa. É que eu não sou uma pessoa correta. Séria, né? Que eu não sou séria, que eu não sou, muitas vezes, capaz, né? E aí entra até a questão da mulher na política. O homem ou a mulher é mais competente para ser meu candidato? Né? 53% hoje do eleitorado feminino, do eleitorado é feminino, e a gente não vê essa representatividade na Câmara Federal, na Assembleia Legislativa, a gente não vê. Por quê? Porque a própria mulher fala, não, eu vou votar no professor Vilmar. Parece que ele é mais inteligente do que a professora, alguma coisa. Não é? Então, a gente precisa mudar essa mentalidade. Eu admiro você porque você é eu vou repetir, é uma pessoa jovem, bem formada, uma família organizada. Você tem quantos filhos? 2. 2 filhos. 2 filhos. 2 filhos. E ela insiste em se candidatar, ela insiste em participar da política. Ela poderia ter um futuro brilhante pela formação, pela qualificação, em qualquer outra área, quer no jornalismo, quer na comunicação, quer no mundo empresarial. E é isso que me encanta nela. E ela insiste em manter-se na política, em trabalhar na política, em se candidatar, já foi candidata umas 2 ou 3 vezes, e ela insiste. Isso, para mim, é muito importante. Mas, Rebeca, os políticos hoje, parece que é uma tendência político TikTok. Ele não faz nada, não discute ideias, não faz nada, mas ele faz uma confusão para aparecer no Instagram, no TikTok. Nas redes sociais. Você que é um especialista em marketing político, está vendo um exagero nisso, não está? Tá sim, a gente vê até o cômico, né? Trazendo para visualização aquilo que é sério, né? Muitas vezes até faz de uma forma cômica, né? A entrega, por exemplo, de um 13º no final do ano ali, o salário do servidor, aí vem com algo cômico para chamar atenção. Mas eu acredito que a entrega disso, ela existe. Ela existe. As pessoas visualizam, as pessoas acham divertido, acham legal. Poxa, que candidato bacana, ele é real, né? Ele não é aquele político de terno e gravata, né? Que está distante da minha realidade, ele está ali na rede social. Mas daí, para que a gente possa sair de um ambiente de transformação real, a gente falou de vida real, né? Para aquilo que a gente almeja, aí é outros 500, né? É outros 500. E a gente precisa começar a ver mais esses políticos entregarem, né? Entregarem mudança de vida, entregarem qualidade de vida. Então, eu acho que tem que ter o equilíbrio, né? Eu, particularmente, utilizo muito bem a ferramenta redes sociais. Porque ela tem uma utilidade, Ela né? tem. É como usar, né? Exatamente, né? E ali a gente é um canal para informação, né? Mas qual a informação? Uma informação que forma esse cidadão ou desinforma, né? Ou futiliza, né? A gente precisa ter esse equilíbrio,
Eu acredito que é uma grande ferramenta, mas precisa realmente chegar num ponto e falar, essa pessoa, ela merece que eu siga ela realmente, assim? E aí entramos para os políticos, né? Que os políticos, eles encontraram nisso um ambiente de se mostrar. Mas curtida não é voto, né? Seguidores não são amigos, não é verdade? Então, a gente tem 37 mil seguidores, mas eu passei por um câncer e dos 37 mil seguidores, eu pude contar com o que minha mão oferece aqui, 10. talvez uns 10 pessoas, 5 pessoas. Então, são pessoas que te seguem, mas não estão ali de forma real com você. Então, às vezes, o político, ele se engana com isso. Bem, nós já batemos um papinho aqui com a Rebeca, ela já se apresentou. Agora, o Ivone, a bola está com você. O que é que você tem a nos dizer? Bom, você está me conhecendo hoje, né? Mas eu sou Ivone, fisioterapeuta pélvica, trabalho já desde 2007 nessa área. Fisioterapeuta pélvica? Isso aqui é assoalho pélvico, aonde está no homem a bexiga, o reto e a próstata. Na mulher, o reto, a bexiga e o útero, né? Então, é uma parte extremamente importante do nosso corpo que é negligenciada. E que a gente vai voltar a falar, deixar a Fran se apresentar, né? Eu já, assim, tipo, eu trabalho desde sempre, desde 2007 eu faço palestras, né? Já fui convidada no Centro Administrativo para falar no mês da mulher, já fiz algumas palestras sobre o Outubro Rosa, já fui professora também. Hoje eu tô numa vibe mais light, hoje eu sou avó. E eu também. Mas é delicioso, né? Delicioso. Mas o ano que vem eu estou de volta com tudo na minha área, que é algo que eu amo fazer, porque leva qualidade de vida para as mulheres, né? Não só mulheres, crianças, homens e de toda a faixa etária. Mas hoje o nosso foco é especificamente nas mulheres. Excelente. Ô, Fran, tudo bem? Tudo bem? Tranquilo? Tranquila, serena. Ó, você expressa serenidade. Isso, é muito né? bom. Então, eu sou a Francismar Carvalho, eu sou professora há muitos anos. Não vou falar o tempo, não, porque senão vocês vão calcular a minha idade. Tá certo. Há muitos anos. E agora eu estou na área terapêutica, como psicanalista. Né? Eu vou falar psicanalista que acaba como um todo, né? Então, assim, até estava falando com as meninas antes de entrar, que é uma área que eu me apaixonei. Mas eu me apaixonei sem saber o porquê, né? E depois eu descobri que, devido ao que eu passei na vida, a minha trajetória de vida, as minhas dificuldades, os sofrimentos, fez com que eu buscasse essa profissão. Entendeu? Para mim se autoconhecer, promover a minha autocura e poder ajudar outras, que é o que eu faço. Também promovo palestra, faço rodas de conversa. Ontem estava num jantar terapêutico maravilhoso. E é isso daí. Ô, Fran, quantos filhos você tem? Eu tenho 4 filhos. 4? 4. 2 homens, 2 mulheres e 5 netos. Olha aí que bacana. Sim. Muito bacana. Você falou aí na sua experiência que difícil, nas dificuldades que você teve que superar. Você se sente confortável em dar um spoiler pra gente? O que foi? Com certeza. Bom, foi questão de relacionamento, casamento, né? Casei com 18 para 19 anos, logo tive a minha primeira filha, com 6 meses de casada ela nasceu, porque eu casei grávida. E foi um casamento a qual me prejudicou muito. Sabe aquela pessoa errada, que não era para você ter casado com ela? Então, durante 14 anos eu vivia trauma psicológico, e eu não sabia que era isso, porque eu não tinha conhecimento. Por isso que eu falei da minha busca no inconsciente, entendeu? Quando eu vim buscar o meu conhecimento, foi devido ao que eu passei. Então, durante 14 anos eu vivi trauma psicológico dentro da minha casa, assim, eu quase morri. Tanto é o assunto, né? Eu quase morri. Então, era um marido agressivo, abusivo nas palavras, mas com as pessoas, tudo lindo, maravilhoso. Sabe aquela pessoa de dupla personalidade? Sim. No social, uma coisa, Em casa, sozinho, em outra. casa, outra coisa. Sabe? Isso me prejudicou bastante. Me parou muito. Era uma pessoa que tinha uma dependência emocional muito grande de mim. Muito.
Ele falava que se eu deixasse, ele ia se matar, morrer, fazer, ia acontecer. Dependia de mim para tudo. Eu tive que casar nova e ser o homem e a mulher da casa. Mas superou, né? Mãe. Por que que eu superei? Porque eu Sim. busquei conhecimento. E mãe do marido. Eu sei. busquei conhecimento para isso. Entendeu? Então, hoje eu falo que tudo que eu vivi, tudo que eu passei, foi uma experiência, uma construção mesmo de vida e de superação e de ressignificação na vida. Para hoje eu poder ajudar outras. Eu acho que você, ao fazer esse depoimento, você identifica com milhares Com de certeza, mulheres, com certeza. mas você superou. Isso é que é Superei. importante e está bem. Eu queria colocar uma coisa para as três, que é o seguinte, a questão, eu volto do feminicídio. Virou uma epidemia no Brasil, né? Um negócio doloroso, tá? E eu disse no início, é uma coisa complexa, porque é cultural, é estrutural da sociedade. Exatamente. Mudança cultural você não faz Verdade. rapidamente, é difícil. E eu chego a arriscar de forma ousada que os homens também, nesse caso, são vítimas. Muitos deles se matam, outros se mutilam e outros sabem que vão acabar com a vida. Eles são também vítimas do machismo, dessa cultura machista, né? Agora é o seguinte, vocês são mulheres vividas, todas as três. Como é que nós vamos enfrentar isso? Essa questão tão complexa, como é que nós vamos ter a experiência internacional? Eu esse dia li alguma coisa que na Espanha foi feito um trabalho que melhorou, reduziu. O que é que vocês pensam? O que é que nós devemos fazer para enfrentar essa epidemia do feminicídio? Então, quando ela estava falando, eu até levantei a mão para falar sobre isso. Eu não sei se eu estou equivocada, mas até onde eu sei, a Delegacia da Mulher, ela tem como delegado um homem. Tem como os policiais homens. Então, eu acredito que tem também uma necessidade de mudar essa questão da segurança dentro das próprias... Redes especializadas, Isso, né? A dentro gente das trazer próprias delegacias redes especializadas. para que essas mulheres sejam melhores acolhidas. Muitas das vezes, a mulher ela é discriminada pelo próprio profissional que está ali, que seria para defendê-la, mas que ele banaliza o sofrimento dela. Porque no fundo ele é machista. Sim, e diria mais, quando você disse que o homem que ele sofre, que ele é discriminado, que ele é... Eu não consegui entender muito bem a sua fala a respeito disso. Gostaria até que você depois falasse. E nós vamos voltar a uma questão de violência contra a mulher, que a violência contra a mulher, ela não só está ligada à agressão física, à agressão emocional, à verbalização com palavras esdrúxulas, com ofensas diárias dentro da casa. Isso tem um peso muito grande na vida da mulher. E que... faz-se necessário também que essa mulher tome frente e se defenda. Porque quando a mulher aceita, porque ela é submissa, ela vai aceitando, ela vai adoecendo, quando ela acorda, ela praticamente não consegue sair. É fato que algumas mulheres conseguem, outras não e tiram a própria vida, né? Então, essa violência dentro do lar, ela não está só ligada, está ligada ao respeito que o homem tem que ter, não deixar o filho gritar com a mãe, ao respeito que o homem tem que ter de tratar a sua companheira. Eu digo violência contra a mulher, especificamente homem e mulher, né? Que o homem, por si só, ele é mais forte. Então, o homem, ele tem que ter respeito pela sua parceira. Quando o respeito, ele deixa de existir, a admiração deixa de existir, acabou, não tem mais como. E não é propriedade, a mulher não é propriedade dele, né? Eu vou explicar. O caso do homem não é que ele é vítima de discriminação. Ele é vítima também de uma cultura machista, porque dentro dele ele é machista e ele acredita que está certo, que a mulher é propriedade dele, é objeto, ele que tem que ser o chefe, ele que tem que dar a última palavra.
e etc. Então, ele é vítima dessa cultura, ele não é discriminado. Ele também é vítima dessa cultura machista. Exato. Existe um problema, na minha visão, que é cultural, né? Eu já morei um tempo fora do país, meus irmãos também. Eu tenho uma visão visão de mundo, né? Então, quando a gente pega países europeus, né? A gente vê uma estrutura diferente, né? Na educação, na entrega disso dentro de casa. Então, na minha visão, professor Vilmar, se perguntou onde estaria a solução, né? De uma sociedade mais equilibrada, não só do lado feminino, porque muitas vezes a gente... e eu estou aqui para defender os direitos do cidadão, sendo ele homem ou mulher. Porque eu acho que existe também muitas situações dentro de casa desequilibradas, de mulheres desequilibradas, Sim, e que os homens também estão ouvindo sofrendo aquelas palavras ali. E então, eu acredito que a solução é a gente... Primeiro que eu acho que para todos os problemas da nossa sociedade, está na educação. Então, na educação. A educação para o esporte, a gente entende que precocemente a gente trabalha o problema saúde. Então, se a gente incentiva com mais políticas públicas esportivas, a gente vai ter uma sociedade mais saudável, menos pessoas indo para o SUS. Então, a gente tem que incentivar mais políticas públicas no esporte para as crianças. Quando a gente instrui dentro de sala de aula, ou até mesmo os próprios... Essas crianças vão se tornar adultos. E aí elas chegam dentro de casa, de uma casa, já num casamento Totalmente disfuncional. Totalmente Família desestruturada. Disfuncional. Ali não tem mais aquele compromisso, professor, da aliança, do estou com você na saúde e na doença. Eu acabei de passar por uma situação de câncer, né? Onde foi extremamente importante o papel do meu marido comigo dentro de casa, entendendo essa minha dor. Mas ouvi diversos relatos de mulheres que foram abandonadas em meio à dor, em meio à sua doença. Por quê? Porque estavam acamadas, porque estavam desestimuladas, porque a própria medicação dá uma diminuição, né, na alegria, em tudo, na vontade de alimentar, enfim. Então, eu acredito que quando a gente trabalha família, papel do homem, papel da mulher, não que a gente tem que ser superior e nem o homem superior. E aí, quando a Ivone fala sobre a submissão, eu hoje, como mulher cristã, eu entendo claramente o que é submissão. Porque a submissão não é obediência. Não, o marido mandou, você tem que fazer. Não é submissão. Vamos lá, o que é um submarino? Um submarino é um objeto que está submerso à água, está por baixo da água. A submissão é dentro de uma mesma missão. E eu acredito que a missão do lar, ela tem que ser dada pelo homem. O homem tem que ser um homem digno de falar. Nós temos essa missão. Qual que é a nossa missão? Nossa missão é ser feliz. Nós precisamos sair dessa cidade e ir para uma outra cidade para ser feliz. Então, eu tenho o meu trabalho. Eu vou entrar dentro da missão do meu marido. E de forma contributiva, eu vou entrar nessa missão, mas nós vamos ser felizes juntos. Não que ele me oprima. Eu posso deixar a minha opinião. Então, eu acho que quando isso acontece dentro do lar, no entendimento dos papéis, papel do filho, papel do pai, papel da mãe, a gente vai ter, sim, uma sociedade mais feliz, né? Uma sociedade mais... eu creio menos feminicídio, uma sociedade mais completa. Equilibrada, né? Equilibrada. Do papel de ambos, né? De ambos. Na verdade, eles não estão sabendo o papel. O homem não está sabendo o papel dele e a mulher não está sabendo o papel dela. Exato. E a Exatamente. questão é essa. E aí onde tem choque.
né? Tem mercado de trabalho, Isso. que muitas vezes a mulher, eu vejo, professor, a gente vê uma mulher, a mulher, ela não é brincadeira, não. A mulher, ela consegue fazer 20 mil coisas com qualidade. E o homem, ele não tem Ele é muito restrito aí. E aí abre-se um mercado de trabalho super amplo para a mulher começa a ganhar às vezes mais. Aí começa a ter o marido se sente menor. atrito. Enfim, isso tudo precisa ser, eu acho que de uma forma muito madura, ser estabelecido. E a gente vai precisa ter ter... segurança, né? Na verdade, o papel do homem é dar segurança. É dar segurança. A mulher se sentir segura no... Nossa, eu tenho um esposo, eu tenho um parceiro Exato. que ele dá segurança para mim, para os meus filhos, onde os filhos olham e têm respeito. Ó, vou voltar para minha área. Isso aqui é Sim. papel. É. Eu peguei um caso extremamente, assim, no início da minha carreira, eu peguei um caso que me chocou muito. Uma senhora de 70 e poucos anos, altamente depressiva, que o esposo estuprava ela, com cenoura e pepino. Eu atendi ela super de boa, mas quando essa mulher saiu do consultório, eu chorei horrores por me colocar no lugar. E era muito comum, antigamente, as mulheres se sujeitarem a tudo que o marido falava, né? Outra coisa também que a gente vê que está relacionado a assoalho pélvico, crianças que são abusadas, né? Pelo padrasto, pelo pai, onde a mãe vai ali e fala que não, que a criança está errada. Então, isso já vai gerando um problema, né, de, tipo assim, aquele cara... De aceitação, eu preciso e aceitar. aquele cara, ele já se empodera, ele já tem o poder aí de... Eu fiz isso, a mãe aceitou, posso bater nela, posso espancar ela, porque se uma mãe aceita que o parceiro estupre né, o filho, o menino ou a menina, e acha que ele está certo, que a criança está errada, ou adolescente, ela vai se sujeitar a qualquer coisa por aquela pessoa, né? Então, falar de assoalho pélvico é algo muito além do que só a questão sexual, como as pessoas pensam. Tá muito envolto ali, o assoalho pélvico, ele tem a energia, ela entra dentro ali. Você, como terapeuta, sabe muito bem disso, né? O assoalho pélvico, ele não tem a função só de sustentar o útero, a bexiga, o reto, os órgãos pélvicos, mas também de sustentar esse corpo, de dar esse equilíbrio corporal, seja ele motor ou até emocional. Ô, Fran. Verdade. Ô, Fran, você teve esses problemas no casamento, superou. Ficou sequela por os filhos? O que você acha? Quando eu passei esse período da minha vida, eu resolvi, quando eu descobri que eu sofria violência psicológica e violência desse âmbito também que você acabou de citar aí, né? Uma mente totalmente pervertida, doente, né? E eu comecei a querer me soltar, entendeu? Eu não preciso disso. Só que eu já estava com 2 filhos. E aí aquela preocupação, olha só, por que a mulher não separa? Hoje eu trabalho muito isso. Eu não separo por quê? É dependência emocional, é dependência financeira, é o que é? Eu não vou ter um lugar de morar, eu não tenho profissão, você tá entendendo? Então eu vivi isso durante um tempo. Só que quando eu percebi que ou eu tomava uma atitude na minha vida, ou eu ia parar no hospício, ou senão até debaixo de 7 palmos de chão, né, de terra, eu resolvi dar uma reviravolta, chutar o balde, entendeu? E chutei o balde, falei, não, eu não quero essa vida pra mim, eu casei pra ser cuidada, pra ser amparada, coisa que eu não vivi isso na minha infância. Então você casa com aquela expectativa, a pessoa vai cuidar de você. A mulher, ela é esse vaso frágil, né? Do cuidado, proteger ele. E não foi nada disso que eu vivenciei, né? Tanto é que hoje, com a idade que eu tenho, eu tô 1000 vezes melhor do que quando eu tinha 20 e poucos anos de idade. Para ver o que o sofrimento faz. Você superou, né? Com certeza. Então, eu superei. A questão dos filhos foi difícil. Por quê? Porque quando a mulher resolve separar, a mulher é ruim. Porque o que eu vivia dentro de casa era eu, ele e os meninos eram pequenos. Lá fora era um casal perfeito. Tá entendendo? Ele nunca levantou um dedo para mim. Mas a questão da violência psicológica, ele me torturava. Você tá entendendo? Tanto é que quando eu resolvi, meu sogro, o que tá acontecendo? Como assim? Como assim? Ou eu separo, ou eu vou ficar louca. Ou eu vou morrer. E aí ele começou a chantagear, usar os meninos. Então foi um momento difícil, sabe? Foi, porque ele levou os 2 mais velhos para ficar com a mãe dele. E aí, aquela chantagem, aquela pressão psicológica que ele fazia, ele continuou fazendo, usando os meninos. Tem muito isso.
onde muitas mulheres não têm atitude de separar por isso, sabe? Porque sofre essa pressão. E é difícil. E aí eu já comecei um outro relacionamento, a qual realmente esse relacionamento, esse casamento que eu estou hoje, eu tive esse amparo, eu tive esse apoio, eu tive esse olhar, esse cuidado, entendeu? Coisa que eu não vivi 14 anos e não tive, né? E aí ele começou a fazer chantagem emocional usando os filhos. Me ligava o tempo todo. Os meninos estão dormindo no chão, que a culpa é sua. Chegou um ponto, a pressão também tão forte, chegou um ponto que eu falei, eu vou largar tudo, que eu tô recomeçando a minha vida e vou voltar. Quantas mulheres não passam por isso, gente? Né? É. Aí minha mãe, graças a Deus, sentou comigo, conversou. Eu dei um tempo. E foi passando. Então, assim, os meninos, nesse período da adolescência, eles também sofreram muito nessa questão. Meu filho, eu tenho um filho hoje de 32 anos de idade, ele teve revolta comigo. Mas por quê? Porque o pai falava. Pros meninos e pra família, eu era a ruim da história. Entendeu? Ela me deixou... porque Nessa época, você era só dona de casa ou você trabalhava fora? Nessa época, eu era dona de casa, já estava com 2 filhos, ainda trabalhava fora. Foi quando eu comecei com escola, né? Eu comecei em escola em 96. 96, é. E aí, aquela questão, eu morava numa quadra, 2 à frente era o meu trabalho. E eu carregava minha casa nas costas. Nas costas, literalmente nas costas, era eu. E porque ele só se via um jovem, entendeu? Só se preocupava com a aparência dele. Um estilo narcisista puro, nato. E aí, se eu quisesse que os filhos tivessem escola, eu fui aprendendo a escola. Essa amiga minha me ajudou muito, sou muito grata, porque Deus sempre coloca pessoas, né, do seu lado, né? Me ajudou muito na criação desses meninos. E amparo de tudo. Você acredita que antes de casar, ali na sua juventude ainda, existiam sinais antes do seu casamento de que esse homem seria assim? Não. Por quê? Porque ele verdadeiramente camuflou quem ele era. Ele só se mostrou depois do casamento. E ele só mostrou entre 4 paredes. Aquilo que eu falei. Pra fora lá, era lindo e maravilhoso. Porque o que eu vejo, existem muitas jovens hoje se relacionando no namoro. E que já tá dando sinais. Isso, ali, e ainda né? insiste. E ainda insiste, fala, não, ou às vezes a necessidade de eu preciso de alguém, enfim. Entendeu? Então, Verdade, assim, esse tipo de infelizmente. violência sempre existiu, né? Sempre existiu. Eu venho de uma família, meu pai ele faleceu, eu tinha 2 anos. Meu pai ele era alcoólatra e um belo dia ele levantou e falou para mim, de madrugada, falou para minha mãe que ia trabalhar, ia comprar uma arma e ia matá-la na volta. E espancou ela. Isso me emociona, inclusive. E isso de madrugada. A minha mãe disse que ajoelhou, pediu a Deus, né? Orou ali, pediu a Deus para que cuidasse, porque ela não teria condições. Se ela morresse, ele não cuidaria dos filhos. E ela cuidaria. No final do dia, ele voltou morto. Um raio matou meu pai. Então, assim, eu sempre culpei minha mãe. Que casos. Né? Sim, eu tive essa ausência de pai, eu culpava. A gente precisou pedir comida por conta disso. Nós viemos de uma família pobre mesmo. E eu, aos 7 anos, fui abusada, pedindo comida. Né? E hoje eu trabalho com o quê? Com isso. Assoalho pélvico. Né? Superei isso muito, mas é uma coisa que você nunca vai esquecer. Então, a violência sexual... Tá vendo que a gente entra na questão familiar? Muitas vezes a figura, às vezes, de uma mãe que protege ou de um pai que se ausenta, da figura... né, deles, acaba te trazendo vulnerabilidade. Sim, com certeza. Isso a gente vê de geração em geração, exatamente. Exatamente. Agora eu observo... É geracional, né? Agora eu observo que, eu não sei se eu estou enganado, é uma observação empírica, não é nada estudado, refletido. Entre os jovens, parece que a cultura machista é menor. Não... Por exemplo, se você... Vamos admitir uma hipótese assim. Jovens hoje de 18 a 30 anos, 25, 30 anos. Jovens. Tá mais resolvido, né? Está mais resolvido. Eu também acredito. Parece que sim. Existe uma geração, né? A minha geração, por exemplo... já está caindo dentro de uma família onde
a mãe já trabalha, o pai também, e o pai lava a louça também, e o filho tem que ajudar em casa. Sim, aí tem um outro agravante. Tem esse Sim. lado positivo e tem um lado que hoje não se tem mais um compromisso como era antigamente, né? Você Sim. pode ver que os Exatamente. relacionamentos... Eu vou fazer o quê? 40 anos já que eu estou com a mesma pessoa, tenho 2 filhos, não falei no início, que é a minha paixão. Sim. Tenho um companheiro de verdade ao meu lado, graças a Deus. E hoje não existe mais isso. Eu tô com uma pessoa aqui, eu não vou nem fazer muito compromisso, porque tem outra que não quer. Eu já tenho a minha independência Eu já tenho minha financeira, independência financeira, a emocional. mulher tem o casal, mas é tudo dividido, até a água que bebe é dividida. Exatamente. Não existe mais aquele homem, existe, mas é raro, né? A amizade, Que a paga, parceria, não, que né? paga. Exato. Ah, eu vou É. levar para jantar, é por minha conta. É. Não, até se vai a um motel, tem que dividir. Até isso. Eu imagino. mais ou menos. É, Não é? então, a questão, como é uma questão cultural, a gente nota, então, vocês concordam que nos jovens o machismo é menor, né? Quer dizer, é menos presente, né? Por exemplo, a questão gay já é aceita, né? Hoje, de uma maneira geral, a sociedade já aceita coisa, tanto gay masculino quanto feminino. Sim. Coisa que no passado era muito mais duro, né? Era muito mais Eu acho que discriminado. existia, mas que era Era camuflado, camuflado. Bem discreto. bem, e quando aparecia, a discriminação era maior. Agora, eu observo assim, andando, vendo amigos e conhecidos, o casamento de pessoas do mesmo sexo, tanto masculino quanto feminino, inclusive muito feminino, não é só masculino. E agora ainda uma outra mudança que eu acho forte para, pelo menos Pra para nossa cabeça, para né? nossa Que bom que cabeça, você tocou nisso. da nossa geração, é o casamento aberto, né? Eu estou dizendo que isso tudo vem do que vocês estão dizendo, que houve o compromisso hoje é bem menor do que, né? Compromisso zero, já casa com essa mentalidade. Vamos, se não der certo, já Não, separa, cada um o cuida da sua casamento vida, aberto também tem outra questão, que é o que eu achei que você fosse dizer, da questão da bissexualidade, né? Hoje tem isso, que o machismo entre eles diminuiu, sim, de fato, mas o que, para mim, isso eu falo abertamente, sem medo de julgamento, que para mim é normal, que eu aceito bem homem com homem, mulher com mulher. Eu não consigo aceitar, apesar da minha área, de jovenzinhos de 15, 16, 20 anos, da bissexualidade, né? De achar tão normal. Hoje é muito normal isso. Então, e mais um ponto para que os relacionamentos, infelizmente, isso precisa ser mudado entre eles, né? Que não vai dar certo. Que é a questão da educação, né? Porque hoje se atribui. Esse dia eu estava conversando com uma professora do ensino fundamental, e uma professora, ela me disse uma coisa: olha, hoje eu sou na escola, eu sou babá, eu sou mãe, eu sou professora e etc. Pai, Porque muitas vezes também. pai, muitas vezes, porque diante da falta de uma família estruturada, ou de uma mãe ou de um pai ausente, a gente A joga, responsabilidade vai para a escola, né? Agora, como na escola, na educação, como que a gente vai formar essas gerações? Como que a gente vai prepará-las para viver nessa sociedade com baixo compromisso? É um desafio imenso, né? É um desafio imenso para a área da educação, sobretudo da educação fundamental, que é onde são formados, né? Mas, bem, agora está aberto a discussão. O que é que vocês gostariam de colocar aqui na mesa para a gente discutir e concluir com relação a essa questão da mulher, essa questão do mundo atual e até a participação das mulheres, nas soluções desses problemas. O que é que você me diz, Fran? Bom, nessa questão vem a família disfuncional. Quando você falou que o homem também tem problemas, tem emoção, sensação, sentimento, é verdade. Só que eles não aprenderam isso lá com a família.
ele simplesmente reproduz aquilo que a família deu, né? Eu recebi o que a minha família tinha. Uhum. Eu fui ouvir da minha mãe que ela me amava, eu tinha 36 anos de idade. Ah, Fran, por quê? Sua mãe era muito ruim? Não, porque ela não ouviu da dela. Uhum. Tá entendendo? Eu fui ouvir da minha mãe que eu Exato. precisava casar porque eu estava grávida de 3 meses, porque era cultural, era, né? A família exigia isso. E olha onde deu. Né? Olha onde deu. Então, o homem também, ele vem nesse mesmo quesito. Só que ele é mais durão. A cultura machista já está impregnada. Então, claramente, ao meu ver, hoje em dia, está muito difícil mudar esse pensamento masculino para esses que já estão, né? Meia idade, já estão maduros, não esses jovens agora, né? Então, está muito complicado. Então, agora eu penso que a mulher ela precisa ter amparo. Eu comecei a minha fala justamente falando o conhecimento que eu busquei inconscientemente porque eu tinha vivido, né? Eu busquei, eu consegui sair dessa situação. Hoje eu sou defensora popular. Eu oriento mulheres o direito que tem, aonde que ela pode procurar, quais são as ações que tem, que o governo oferece para dar sustentação, para ela ter coragem de sair daquela situação. Sabe? E tudo isso não foi à toa, não foi por acaso. Porque um dia lá atrás eu passei por isso e não tive ninguém para me orientar, né? Então, hoje a mulher, eu penso que seria a mulher ter mais informação, né? Todo tipo mesmo de informação, você pode sair dessa situação. Tem isso, tem isso, tem isso. Você Do tá que amparada. o próprio homem. Isso, você tá amparada. Porque hoje em dia, elas não tomam a rédea da situação, não tomam atitude por isso. Dependência emocional, dependência financeira. Eu vou separar, eu tenho filho, como que vai ser os meus filhos? Eu não tenho profissão. Exato. É o pensamento delas. Sabe, eu vou fazer o quê? Quantos homens já não falou? Você não sabe fazer nada. Vai fazer o quê? Se largar de mim? Se eu deixar de você, e aí? Como é que você vai viver? Quem E vai tem viver? jeito, né? Você é um Ué, exemplo eu sou disso. exemplo disso. Exatamente. E aí, Você dentro tá do que você está entendendo? falando, Fran, eu vejo que a solução... Bom, eu acredito que daqui para frente vai ser muito difícil a gente... É tipo o leite derramado, sabe? Isso, tem como. É pegar difícil, a gente está entrando numa geração, a questão do IA, né? A gente vê que eles estão até freando algumas coisas em relação à inteligência artificial, às redes sociais, isso tudo expõe demais muita coisa. Hoje também você, às vezes, está numa discussão breve aqui, às vezes interna em casa, a mulher já pega o celular e filma, e às vezes, assim, aquilo ali já entra na mídia, né? Existem algumas situações que precisam ser tratadas ali dentro. Então, nessa visão, para que a gente possa pensar em melhorar, eu acho que é instituições, organizações sociais, associações, organizações sociais, políticas públicas, governo, políticas públicas, delegacias especializadas, Eu acho com que é mulheres, interessante né? isso, Mulheres colocou. que atendam, mulheres que salvam, mulheres que dentro dos seus papéis de delegadas têm um entendimento pessoal a respeito do assunto, e igrejas. E igrejas. Fundamental. Porque eu Com acho que certeza, apoio as fundamental. igrejas, elas hoje têm um papel importantíssimo, que se fosse hoje uma deputada federal ou qualquer cargo político, eu acredito que uma dos recursos que precisam ir é para as igrejas, tá? Independente de católica, evangélica, instituições, porque são essas instituições, as igrejas e as políticas públicas, né, voltadas para especialidades como mulher, como criança, enfim, é que hoje salva todo mundo. Então, a mulher que se sente incapaz de conseguir viver uma vida sem o seu marido, Sem aquele ali abusador, nessa né? associação, ela vai aprender a fazer um bolo, vai aprender a fazer um pano de prato, ela vai aprender ela vai fazer um curso de capacitação, e ali ela vai se tornar uma mulher que acredita nela, né? Ela vai para a igreja, e a igreja ali tem, né, Um apoio, todo a fé, um apoio, a fé, acolhimento. a direção, né? Então, eu acredito que eu sou uma apoiadora, sabe, de tudo aquilo que as pessoas genuinamente iniciam para ajudar outras. Então, se você abriu uma ONG para cuidar de idosos, abriu uma instituição para cuidar de crianças abusadas,
Se você está numa igreja, nós precisamos apoiar essas pessoas. Nós precisamos dar esse microfone para elas falarem, para que pessoas que estão passando por situações se sintam amparadas. E ali sim, ali de forma com uma Ver que pode uma psicóloga, sair, né? Com uma orientadora nessa situação também, já oriente e a pessoa sai dali com informação, conhecimento, né? Com Tem certeza. inclusive para eu terminar a minha fala aqui, tem um versículo que fala: e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu te pergunto, Marco, você é o mais inteligente aqui de nós. Que é isso? Quem liberta nesse versículo? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem liberta? Você me diria a verdade? Conhecereis a verdade vai te libertar. Não. Quem liberta não é a verdade. Quem liberta é o conhecimento. Porque se você não conhecer a verdade existe. Existe a sua verdade e a verdade de cada um de nós. Mas se não existir o conhecimento, ela não vai libertar ninguém. Então você precisa conhecer essa verdade. Não somente a sua, mas a verdade que existe. Então hoje, eu acredito que a solução para a sociedade, para o ser humano, é trazer para ele conhecimento. O conhecimento sobre os assuntos que ele precisa conhecer. Quando eu fui deputado federal, eu passei por um perrengue danado na Câmara. O que foi? Foi um projeto para a Comissão de Constituição e Justiça que autorizava, naquela época, nos anos 90, que o SUS fizesse o aborto legal, no caso de estupro e, no caso, a má formação, né, que levava risco à vida da mulher. Esses dois casos estão no Código de 1940, permitindo o aborto nesses dois casos. Portanto, era legal. Só que naquela época, como é que era? Uma mulher nessa situação, dentro da lei, ela procurava uma clínica particular, com autorização da justiça, e fazia o aborto e pagava 3 mil. Naquela época, o preço era esse. E as mulheres pobres, as meninas do povo, que se engravidavam nessas circunstâncias, procuravam uma fazedora de anjo na periferia, e isso levava à sua morte, às vezes, à sua mutilação. Então, o projeto era autorizando o SUS a fazer abortos nos casos legais. Meu Deus do céu, eu votei a favor. Mas eu arrumei uma encrenca política tão grande porque a Igreja Católica, acho que protestante, mas mais foi igreja católica, tem um bispo que fez campanha contra mim, dizendo que eu era a favor do aborto. Não, eu não era a favor do aborto, eu era a favor do atendimento. Exatamente. Então, eu pergunto agora para você, não só nesse caso específico, você acha que o atendimento à saúde da mulher hoje, ele é satisfatório? Especificamente, o atendimento da mulher, por exemplo, as mulheres do povo, as mulheres pobres, as mulheres, elas têm bom acesso à saúde, nesse caso específico, que é a sua especialidade? Extremamente precário. É precário, extremamente né? Precário. Eu fiquei por 4 anos como voluntária no Hospital das Clínicas. Não teve um profissional que pudesse agregar esse serviço para manter esse serviço, que é um serviço extremamente importante, porque ele vai tratar incontinência urinária, incontinência fecal, ele vai tratar constipação intestinal, então ele vai agregar para os pacientes da proctologia, da gineco, da urologia, agregar qualidade de vida para esse paciente. Se você olhar no serviço público, você não vai encontrar. Aqui em Goiânia, eu não sei te falar onde tem uma fisioterapia pélvica. Eu acho que naquela clínica, na saída de Umas, que é uma clínica de ginecologia, me parece que tinha, eu não sei se ainda tem. Mas é particular. Público.
É mas, público, assim, sim. extremamente escasso. Sim. E então, assim, é um serviço que faz-se muito necessário que exista programas que vá colocar a fisioterapia pélvica para acolher essa mulher, porque fisioterapia pélvica não é só voltada para a sexualidade, ela é para tratar saúde. A gente vai fazer com que esse músculo, esse conjunto de grupo muscular, ele vá proporcionar à mulher uma qualidade de vida. A incontinência urinária, hoje, é uma das disfunções do assoalho pélvico que mais leva a pessoa a não querer estar na sociedade. A depressão, ela quer ficar dentro de casa, é uma das coisas que mais leva o idoso aos asilos, né? Porque a família ela tem dificuldade de cuidar. Então, se tivesse esse serviço para oferecer essa qualidade para esses pacientes que têm necessidade, não têm condições de pagar, assim como é necessário aquela questão do programa que oferece absorvente feminino para as meninas que não têm condições de comprar. É algo banal para mim que tenho condição, mas e para ela? Você já parou para olhar o lado dela? Não, né? Então é necessário. E só para fechar a minha fala na questão do que eu acho que deveria melhorar para que essas mulheres pudessem ter uma qualidade de vida melhor, o principal é acolhimento. É saber ouvir a mulher que está do seu lado. Seja ela uma mulher criança, seja uma de meia idade ou uma idosa. Não banalize essa mulher, não banalize a dor dessa mulher. Se você está com alguém que você vê que a pessoa está triste, que por algum momento ou ela está muito eufórica, comece a observar com carinho, abrace essa mulher, porque ela está precisando de cuidado, ela precisa de carinho, ela precisa de atenção, precisa de tratamento. Então, quando você começa a levar para esse fator psicológico, emocional, você tem condições de oferecer muita coisa de bom, de positivo. Porque a doença emocional, para mim, hoje, é uma das piores patologias para a mulher. Porque ela é obrigada a dar conta do serviço de casa, ela é obrigada a estar sorridente, ela é obrigada a trabalhar, ela é obrigada a fazer tudo. E as pessoas não conseguem porque não tem ferida. Não tem corte, não tem sangue. Então, você está perfeita. Você não tem... Não, você está fresca. É frescura. Não, você está dramatizando. Então, é começar a olhar com mais carinho. Isso daqui, eu preciso que você segure isso. Tá, sim. Antigamente, segura, sente, abrace ele. Assim? Antigamente, muito antigamente, milhares de anos atrás, o vibrador era utilizado, né, por médicos, massagem manual. O médico fazia massagem às mulheres que tinham problemas emocionais, ela era levada para que o médico fizesse massagem nesse assoalho pélvico para liberar a tensão. Quando eu disse que... Atenção. A mulher tem tensão no canal vaginal. Então, essa tensão que eu sinto aqui no meu trapézio, ali no meu canal vaginal, também tem. Eu vou sentir dor no sexo, eu vou sentir dor no ânus, eu vou sentir dor ali na vagina. Então, esse vibrador, que muitas das vezes é discriminado pelos homens, parceiros, inclusive, que não aceita que a mulher hoje eu não trouxe porque eu quis ser recatada. Mas eu tenho vibradores, né? Realista, vibrador maiores. Isso aí é um vibrador bem sutilzinho, que ele tem uma necessidade. Ele vai gerar, além do estímulo circulatório, nesse canal vaginal, ou, né, não é o fato aqui, mas para o homem também a gente utiliza, para melhorar sangue, para levar sangue, para oxigenar. Se tem sangue, se o meu músculo aqui, o meu bíceps, ele não tem sangue, o que vai acontecer? Ele vai atrofiar, ele vai perder força. Então, no canal vaginal é a mesma coisa. E a mulher, por vezes, tensa demais, com tanto estresse no dia a dia, você que passou por um tratamento agora recente, sempre que a gente vai olhar o assoalho pélvico, ele tá tenso, ele tá judiado. E o simples fato de eu ir ali fazer uma manobra de liberação miofacial naquele músculo, eu já vou levar um relaxamento globalizado. Tira, sente pra você ver. Gostou do vibrador? Sente a diferença na mão. Então, assim, qual que é o papel disso? Levar sangue. Você vai sentir que a sua mão tá vibrando, porque é como se eu tivesse batido, e aí eu vou vasodilatar. No que eu vasodilatei, os vasos aumentaram, né, de tamanho. E aí, não é isso, mas é só para entender, a vasodilatou e vai levar mais sangue, vai nutrir, vai relaxar. Eu acho que é um assunto tão importante e que muitas vezes é até limitado, né? Sim.
por muitas vezes, assim, Tabu. não ser sempre tratado, ou tabus, né? Tabus. Tabus, Eu me recordo, você falando desse assunto, eu me recordo quando eu expus algumas situações em relação ao câncer, assim, ao cabelo, porque eu não usei lenço e fiquei careca mesmo, andei careca, enfim, uma coisa que eu assumi, né? Uhum. E aí, às vezes as pessoas passam por situações como essas no calado, Sim, sem ninguém a saber. a maioria Tá das tratando vezes. e tá calada, né? E tá Não se fala. escondendo. Situações como essa, tá com dor, tá com dificuldade, tá com situações dentro de casa que às vezes reflete até no Sim, casamento, sim. reflete no humor dela diário, a mulher principalmente, né? E aí Rebeca, me tem que falaram procurar que ajuda. quando você teve esse problema do câncer, que você rapou a cabeça. sim. Raspou a cabeça. Eu não quis ver o vídeo, não. Não. Sabe porque eu ia chorar. Ai, Ivone disse que vai Eu vou ver, viu? depois, ela tem que mostrar pra ele, vou ver não, que eu Eu vou falei, eu chorar. não vou ver que eu vou chorar. Vou chorar. Porque eu conheci ela sem problema nenhum e tal. Eu falei, gente, se eu ver esse vídeo... Você já tá Vou chorar, Já já. Ficou emocionado mesmo, que você sentiu Ei, eu fiquei liberado. né? Eu fiquei- Liberou. Eu mostrei o vídeo Mas pra Ivone, deixa ela eu não quis dizer, ver também. mas- Depois ela disse Para pra encerrar tudo isso aqui, essa experiência ótima, esse papo tão gostoso, tão autêntico, tão verdadeiro, de experiências diferentes, de mulheres com idades diferentes, com perfis diferentes, mas todas muito conscientes, né? Em busca da saúde, da qualidade de vida, da felicidade. Isso é inspirador para outras pessoas que vão nos ouvir falando. Para encerrar, uma coisa que eu tenho observado bastante é a importância da saúde mental. Sim. Antigamente a gente só preocupava com a saúde física, né? E hoje há uma preocupação muito grande com a saúde mental, terapias, psicólogos, psiquiatras, com a saúde mental que é fundamental. Exato. E vocês todas três aqui trataram disso. E mais, tiveram experiências e desafios com relação à saúde mental. Mas eu encontro que vocês estão saudáveis mentalmente. Eu não sou psicólogo. A gente engana Ainda, bem. não, ainda bem, né? Ainda bem. Eu sinto que vocês superaram Não, isso todas, com certeza é verdade. né? Superação. Eu falo muito a saúde física, que é aquela mais perceptível, né? Você vê que a pessoa Você tá vê que bem, não tá bem, né? Tá indo à academia, ou tá cuidando da sua saúde, a alimentação, a saúde emocional, a saúde mental, e eu falo da saúde espiritual, Com né? certeza. Que a gente precisa realmente ter aquele nosso momento, né? Em devocional. E eu falo, Vilmar, que eu sempre fui uma mulher que reconheceu Jesus como Senhor e Salvador ali, sempre fui à igreja, sabe? Você sabe, né? Eu Filha sei. de pastora, então eu vou à igreja continuamente, assim, todos os domingos. Eu não vou só em época de campanha, não. Eu sempre falo, gente, ó, me observa durante o período que não é de campanha, porque quando eu for, você não vai falar que eu tô vindo aqui. Só por causa do voto. Mas eu vou. E aí, eu entendo que o período que eu passei, né? No período do meu tratamento, Vilmar, o que me fez conseguir ver de forma positiva tudo isso que eu passei e levar bem tudo isso, ir para as redes sociais e mostrar eu rapando o meu cabelo, foi toda aquela gordura que eu falo, que eu adquiri nesses outros dias que eu estava bem. Então, se você pôr no meio de um mar aberto uma mulher magrinha igual eu, assim, e uma um pouquinho mais cheinha, com certeza a mais cheinha vai durar mais tempo. Porque Sim, eu não tenho muito claro. tecido ali para, né? Pra gastar. Vou passar mais frio, vou passar mais fome. Rapidinho vou ficar só o esqueleto. Então, eu acredito que é uma gordura, né? Você precisa adquirir gorduras E essa emocionais, gordura espirituais, para os momentos Boa. que você realmente precisa. Boa Você formulação, hein? para gastar. Boa formulação. Né? Espiritual, emocional. Precisa, né? Então, todos os dias, quando você acorda e lê a Bíblia, às vezes aquilo não faz sentido para você naquele momento, porque tá tudo bem. Mas um dia, quando você precisar, você vai se lembrar
daquilo, aquilo foi um alimento, e você vai poder gastar aquela energia, gastar aquilo que está dentro de você. Então, diariamente, a gente não deixar, né? O abraço, que a Ivone falou, é muito importante, que é o emocional. Um abraço é importante, pegar na mão é importante. O ouvir né? é importante. O ouvir é importante. E assim, a gente, porque é tão gostoso conversar, o tempo é tão corrido, tão curto, deveríamos ter aí umas 2, 3 horas para isso, né? Mas infelizmente não foi possível. Por vezes, eu vou à igreja e fico ali no Santíssimo, sem falar nada. Aquilo já me relaxa de uma tal maneira. Eu digo, como que as pessoas conseguem viver sem Deus? Sem né? isso, né? Exatamente. A gente precisa E dessa você, referência, Fran, né? você também é assim espiritualizada? Graças a Deus, é o que a gente precisa, né? É apoio familiar, fé, sabe? E resiliência mesmo o tempo todo. Então, mulher, ela tem sistema fisiológico, hormonal e emocional. Esses 3 precisam estar em conformidade. Alinhado. Precisa estar alinhado para estarmos bem, né? Então, assim, a gente falando a respeito do que precisa para essas mulheres, o que essas mulheres precisam é adquirir conhecimento. Aquele conhecimento que liberta, que um dia me libertou. Porque eu busquei esse conhecimento. Então, assim, o meu sonho, eu tento fazer isso na região que eu tô, porque cada qual vai fazer na região que tá. Na região que eu moro, eu tento levar esse conhecimento para as mulheres. Com dificuldade? Demais, gente. Porque uma coisa é estar aqui, entre vocês. Outra coisa é você conseguir um espaço no seu setor para você fazer uma roda. Entendeu? Fazer uma mesa. Levar uma palestra. É a coisa mais difícil. Na minha área, por exemplo. Então, falta de ter essa equipe multidisciplinar. Né, que faz você estar à frente disso, seria importante. Eu falo muito sobre a saúde integrada da mulher. Sabe, então, onde a saúde entra a parte de proteção, em termos de você fazer um atendimento precoce da saúde mesmo, né? E o emocional, né? Então, assim, seria um lugar, viu? É um bom projeto de política pública, viu? Meu sonho, já conta comigo nesse projeto. Eu sonho com isso. Projeto de política pública para Goiás, né? E eu tenho muita dificuldade em achar apoio no meu setor. Um dia eu fui num lugar, um espaço físico lá, que é do setor, que era para ser uma sociedade, uma associação, na verdade, e praticamente não consegui. Sabe? Eu falei, como assim? Eu quero reunir um grupo de mulheres. Eu vou trazer informação para essas mulheres, conhecimento para essas mulheres. Então, assim, o que adianta? A gente saber, eu sei, você sabe o que precisa fazer. Na hora que a gente vai colocar, não tem quem apoia. Exatamente. Entendeu? Não tem quem apoia. Tá restrito. Exatamente. As pessoas estão deixando isso, porque não está tendo apoio. Na vida pessoal, na vida coletiva, nós temos muitos desafios, Com né? certeza. E nós temos que enfrentá-los, esses desafios. Exato. Eu uso na política, mas agora eu vou usar na vida pessoal, a questão da resiliência. A resiliência é um conceito que vem da física. Um corpo que, submetido à pressão, submetido a estresse, ele muda a forma. E depois, com a contrapressão, ele volta à forma original, né? Ele volta à forma. A resiliência ele distende e depois ele volta. Ele não é resistente, ele é resiliente. Ele é resiliente. Flexibilidade. Ele volta à forma normal. No caso desses desafios humanos, você voltar à essência, né? É a essência da gente. A gente nunca deve abandonar a gente mesmo. Agora, isso são desafios que nós temos. Mas eu agradeço muito vocês terem vindo aqui, participar do nosso podcast. Foi muito inspirador, muito instrutivo, foi bacana. Eu tenho a impressão que muita gente vai gostar e vai se inspirar, aqueles que ouvirem. Então, eu agradeço muito a disponibilidade do tempo, de vocês virem aqui, mulheres tão diferentes, com perfis tão diferentes. Se completam, né? E acaba se completando. E acaba se completando, né? E com uma visão